Suave? De boa? Vamos tentar entender uma lógica muito importante. A nova ordem tem uma economia policêntrica, ou seja, eu tenho polos de fato econômicos distribuídos por todo o mundo. Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, entre outros. Claro que desse polos econômicos a gente bota o grande polo os Estados Unidos. Mas a União Europeia, com sua conjunção de países, lembrando que pela bibliografia, que aí a gente tem o Eustáquio de Sene, temos o Demetrio Manioli 2012, 2018, ainda não tem a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a fala é que a União Europeia tem um poder econômico similar aos Estados Unidos. Claro que ainda considerando que o Reino Unido faz parte da União Europeia e não marca sua saída por total em 2019. Destaca-se que esse controle econômico, a gente vai ver que na União Europeia vai ser muito mais predominante por algumas nações do que por outras. Destaca-se pela Alemanha. A Alemanha, ela tem um poder muito forte dentro da União Europeia, chegando a controlar grande parte da OTAN. Porém, apesar da Alemanha controlar a OTAN na perspectiva da União Europeia, a OTAN ela sempre tem um general norte-americano, no qual vai controlar também as suas ações. Ou seja, a gente pode dizer que é os Estados Unidos de um lado é a União Europeia. Porém, essa União Europeia não é regida por todos igualmente. A gente tem o esporão da Alemanha sendo o principal promotor de influência, principalmente na perspectiva militar. Destaca-se que algumas características começam a surgir de alguns países nessa nova ordem. A China tem tudo para, de fato, ser um dos grandes esporões da nova ordem. Porém, ela ainda apresenta baixo PIB por pessoa. Ela ainda precisa mexer nos seus investimentos internos do país, melhorar as circunstâncias internas do país para que, de fato, comece a cada vez mais gerar influência, de fato, para o mundo inteiro. E isso é uma busca que a China tem feito ano após ano. Japão. O Japão, ele é um grande gigante econômico. Ele tem um PIB, um domínio tecnológico sobre áreas da Ásia importantíssimos. Mas devido à sua constituição e ao histórico do fim da Segunda Guerra Mundial, ele é um anão geopolítico. Porque ele não tem acesso a armas nucleares, ele não pode ter uma frota naval muito bem desenvolvida, ele apenas pode ter sistemas de alta defesa. Isso está na Constituição e quem faz a defesa dele, de fato, é os Estados Unidos, que cria um grande guarda-chuva nuclear para a proteção dos Estados Unidos, para a proteção do Japão. Ou seja, o Japão, apesar de ser um gigante econômico, ele é um anão na perspectiva militar, porque ele é totalmente dependente dos Estados Unidos na perspectiva militar. Destaca-se também que ele tem um rápido crescimento no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, com a adoção do chamado toyotismo, com as lógicas dos zaibatsus, a sua grande expansão acontece no pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, há uma queda a partir dos anos 90, porque a economia começa a se desconcentrar do Japão e ir para o leste asiático, na China e nos chamados tigres asiáticos. Então o Japão começa a apresentar uma queda considerável no seu ritmo de crescimento a partir dos anos 90. A Rússia, ela tem, de fato, ela é, por assim dizer, o inverso do Japão. Enquanto o Japão é um gigante econômico ou não geopolítico, a Rússia ela é o inverso. Ela é um anão econômico, que de fato entrou numa grande crise, que foi a crise neoliberal dos anos 90, a partir das aberturas da Glasnost Perestroika pelo chamado Mikhail Gorbachev. E aí nós vamos ter justamente essa grande crise econômica que vai se fundar a partir dos anos de 1990 na Rússia. Eles conseguem até se recuperar, principalmente a partir da perspectiva energética, a partir dos anos 2000. Vamos ver muito melhor isso na aula sobre Rússia. Porém, entretanto, todavia, apesar de ser um anão
econômico, ele é um grande gigante geopolítico, com um poderio bélico nacional considerável e acesso a armas e ogivas nucleares. Então, isso marca uma importância muito forte dessa Rússia frente aos padrões internacionais. Índia e Brasil apresentam, de fato, crescimento econômico abaixo da China e Japão, por exemplo, porém mostram o encaminhamento como um dos grandes promotores regionais, o Brasil na América do Sul, enquanto a Índia no Sul Asiático, um domínio regional, de fato, frente a outros países no geral. Então, quando eu falo sobre os outros polos possíveis econômicos e militares, a gente vê que eles estão de fato abaixo um pouco dos Estados Unidos e União Europeia, que tem uma carga militar e econômica muito mais estruturada, muito maior. Claro que esses polos aqui, apesar de eles serem menores, eles fazem barulho. E eles têm divergências claras entre eles. Então, apesar de surgir vários polos econômicos, eles não conversam diretamente. Por exemplo, a divergência vai surgir no assunto de terrorismo. A divergência vai surgir no assunto de Oriente Médio. Então, por exemplo, nós podemos ver na guerra da Síria que de um lado a gente tinha Estados Unidos e União Europeia e de um outro lado nós tínhamos China e Rússia. A gente pôde ver na perspectiva da Ucrânia que de um lado a gente teve Estados Unidos e União Europeia e de outro lado China e Rússia. A gente pode ver em questões, por exemplo, da Venezuela e apoio à Venezuela, de um lado União Europeia e Estados Unidos e do outro lado China e Rússia. Então, na perspectiva do terrorismo, Oriente Médio, mudanças climáticas, a gente tem uma divergência muito clara entre esses polos, criando claramente uma forte união entre China e Rússia, no qual vai ser fundamentado por um acordo chamado Cooperação de Xangai, que a gente vai comentar mais à frente também no assunto sobre Rússia e no assunto sobre China. Destaca-se que o polo China, Brasil e Índia, que estão dentro dos chamados BRICS, apesar deles apresentarem uma divergência com os Estados Unidos geopolíticas, todos eles têm forte ligação comercial com os Estados Unidos. Então, embora eles sejam inimigos geopolíticos, todos eles dependem de si, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos dependem dele para criar boas relações comerciais entre si. Destaca-se que Índia e China, apesar de também de estarem no mesmo bloco, apresentam contrapontos militares, onde, por exemplo, a China força a Índia à sua desnuclearização. Lembrando que a Índia ela passa a ser nuclearizada devido ao apoio da Rússia, principalmente. E aí, vamos falar um pouco mais sobre essa questão nuclear. A gente precisa, primeiramente, se debruçar sobre o chamado TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Que tratado é esse? Qual era a lógica dele? Primeiramente, o tratado começa pela bomba chamada de atacada, de fato, despejada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Quando eu falo sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aquilo dali foi uma marca para todo mundo. O mundo, literalmente, ele marca o início de Hiroshima e Nagasaki e o fim de Hiroshima e Nagasaki como um rompimento na lógica militar mundial. Então, quando foi vista aquelas bombas nucleares pela primeira vez, começa uma corrida nuclear em todo o mundo. Primeiramente, após 4 anos daqueles ataques de Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética já realiza seus primeiros testes e já, de fato, mostra que já tem acesso à sua primeira bomba nuclear apenas 4 anos depois. Então, enquanto os Estados Unidos, em 1945, demonstra o seu ataque a Hiroshima e Nagasaki, a Rússia, em 1949, realiza seus primeiros testes mostrando a sua primeira bomba nuclear em 1949. A Grã-Bretanha também não fica distante disso. Com apoio até dos Estados Unidos, através do seu processo de acompanhamento de conhecimentos científicos entre universidades americanas e britânicas, a Grã-Bretanha faz seus primeiros testes nucleares em 1950.
A França realiza também seus primeiros testes nucleares em 1960, enquanto a China realiza seus primeiros testes nucleares em 1964. E, de fato, nós vamos ter os chamados 5 países com bombas nucleares. Esses 5 países, com medo de outros países terem acesso a essas bombas nucleares, criam o chamado Clube Nuclear. Esse Clube Nuclear, em 1968, lança justamente o chamado TNP. O que é o TNP? O Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele serve para 2 coisas. Ele oficializa que os países têm, porque até então eles tinham realizado testes, mas eles não tinham falado para ninguém. E eles oficializam que tem, e eles fazem o seguinte: se você é signatário do TNP, você não vai poder ter bombas nucleares. Você pode fazer uso de energia nuclear, por exemplo, a gerar mesmo energia elétrica, porém, você vai ser fiscalizado por uma agência. E essa agência vai andar por todo o seu país e vai verificar que, de fato, você não está gerando bomba nuclear. Então, basicamente, é criado justamente o TNP. Os países podem assinar ou não. Por exemplo, o Brasil não assina o TNP. Qual é a lógica de criar sua primeira bomba nuclear para jogar na Argentina? Devido a algumas crises geopolíticas, isso é assunto para daqui a pouco. E aí, dentro dessa ideia, a Índia não assina o TNP e realiza seus primeiros testes em 1974. Já o Paquistão realiza, contrário à Índia, realiza seus primeiros testes justamente com apoio da China em 1998, tá? Das suas primeiras bombas nucleares. Israel se coloca de forma oculta, ninguém sabe se tem ou se não tem. A Coreia do Norte tinha assinado o TNP, ela se retira do TNP e realiza seus primeiros testes nucleares em 2006 e em 2009. Ao mesmo tempo, o Irã, ele é signatário do TNP, ele assina o TNP de fato. Porém, ele não aceita as inspeções completas do seu país. Então, quando a agência de fiscalização vai até o Irã, ele basicamente aceita que ela frequente apenas uma parte e não vai em outra parte. Logo, ela tem a sua inspeção, ela tem travada de fato, ela não tem totalmente a sua expansão, a sua inspeção de fato do TNP. Galera, eu acho que eu deixei muito claro aqui o assunto de nova ordem mundial e a lógica da nova ordem mundial. Espero muito ver cada um de vocês justamente estudando. Se liga que aqui no link da descrição tem uma série de exercícios sobre nova ordem mundial. Espero muito que vocês vejam esses exercícios, entendam ponto a ponto do que foi falado e, por favor, se possível, curta o vídeo, compartilha para todos os seus amigos, dê aquela moralzona mesmo, professor Vinícius Bretas, e se possível, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou sair da frente e eu vou colocar uma imagem aqui do quadro para que você possa fazer suas anotações. Galera, beijos e abraços, estamos juntos e até mais. Pode ir lá, pode fazer as suas anotações. Valeu, galera. Tchau, tchau.